Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa gravação onde eu vou falar sobre 2 obstáculos que podem atrasar a sua conquista da vaga de programador e como você evita esses obstáculos, claro, né? Importante dizer que são 2 obstáculos, não quer dizer que sejam os únicos, tá? Mas são 2 obstáculos importantes que eu acho que eu preciso falar aqui. E outra coisa, essa live é uma live para quem está iniciando, tá bom? Não é uma live para quem já tem uma certa quilometragem em programação, não é o foco aqui. É uma live para quem está iniciando, para quem está em busca da vaga. Pode ser uma primeira vaga ou uma promoção de estagiário para júnior ou algo do tipo, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Só me digam aí, só me deem um feedback para eu começar a falar as paradas aqui. Marcos Flávio, opa, boa tarde Marcos. Ômega Flávio, salve mestre, valeu Ômega, seja muito bem-vindo. Jason, seja muito bem-vindo. Tal Menezes, sejam muito bem-vindos. Ômega Flávio, tá ótimo o áudio, beleza, show, então vamos lá. Primeiro obstáculo que você precisa contornar, porque senão ele pode atrasar a sua conquista da vaga de programador é... O que vocês acham que é? Fala aí pra mim. O que vocês acham que pode ser esse primeiro obstáculo que pode atrasar a conquista da vaga como programador? Digam aí pra mim, só para eu ver se o pensamento de vocês está mais ou menos alinhado com o meu, com o que eu vou falar aqui. O que vocês acham que pode ser um obstáculo que pode atrasar a sua conquista na vaga de programador e como evitar? Tal Menezes disse, a prática em codar. Boa. Então, no caso, seria a falta de prática em codar, seria um obstáculo, né? Que pode atrasar a vaga. Boa. Isso aí. É muito, inclusive, muito importante, isso que você citou. Ômega Flávio, cair na síndrome do impostor. Boa também. Você achar sempre que você não é capaz o suficiente, né? Algo desse tipo. Jason Lemes Vieira. No caso, foi começar em uma lib antes do JavaScript. Esse é um obstáculo e tanto, né, Jason? E acontece demais, tá? Isso é muito, muito comum. Porque também, poxa, a pessoa começa a escutar sobre JavaScript e vê só React, Vue, Angular, Next, TypeScript. Ela pensa, poxa, ninguém fala de outra coisa, né? Como que eu vou começar diferente? Ailton, seja bem-vindo. Gus Henrique, às vezes parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Gus Henrique, cara, quanto mais você conhece de uma coisa, mais dúvidas você tem sobre aquilo e mais você quer conhecer sobre aquilo. Isso é fato, tá? Então, independente do seu nível que você considera estar hoje, sempre vai ter isso, tá? Você sempre vai, independente de o quão bem você absorve as coisas, você sempre vai ter fome de conteúdo, fome de conhecimento. O ser humano é assim, a gente tem fome de conhecimento, tá? Fome de crescer, de evolução. M. Palhano Júnior, bem-vindo. Renan Paz, bem-vindo. Querer aprender tudo ao mesmo tempo. Boa. Então, esse é um obstáculo que trava muita gente também. Querer aprender tudo ao mesmo tempo. Ainda mais quando a pessoa está chegando nesse mundo de tecnologia, ela não sabe selecionar bem, né, o que ela deve aprender ou não. Então é mais complicado para ela também. Muito compreensível. Ômega Flávio, tive esse rolê de me indicarem começar pelo React antes de qualquer coisa para conseguir trabalhar. Quem te indicou, eu acho que é isso aí. Mérico de Barros, bem-vindo. Emerson Márcio, bem-vindos. Seguinte, galera, o primeiro obstáculo que eu vou falar aqui que te atrasa, que pode atrasar a sua conquista da vaga como programador é não estar em uma comunidade. Mas vamos lá, vamos definir o que é comunidade para você. Que às vezes eu falo comunidade e é uma coisa para mim e a outra para você.
que é comunidade para vocês? Digam aí para mim, por favor. O que é uma comunidade na sua visão? E galera, eu faço essas perguntas para vocês porque para vocês participarem mesmo da parada, tá? Fazer live, olhar para a câmera não é a coisa mais agradável do mundo, não. Então eu prefiro conversar com as pessoas. Eu sei que ao mesmo tempo muitos de vocês têm uma certa timidez em participar de uma chamada em vídeo, né? Então eu faço isso, tá? Eu procuro conversar ao invés de só ficar falando. Ômega Flávio disse: um grupo partilhando um senso comum, né? Na mosca. Ó, a minha definição de comunidade é Gus Henrique, uma rede de network sobre tal tema. Boa. Tal Menezes, grupo de devs que se ajudam e compartilham os conhecimentos e comentam sobre as novas tecnologias. Dan Padovani, 3 Print Matos, sejam bem-vindos. Olha só, galera, o que é uma comunidade na minha definição? Na minha definição, comunidade é um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você. Isso para mim é uma comunidade. E aqui, obviamente, como vocês perceberam, eu estou falando de comunidade que é estruturada para um mesmo único objetivo. Porque isso faz muita diferença. Pode até parecer que não, galera, mas faz. Olha só, se você quer escalar o Everest e você entra numa comunidade que quer escalar o Monte Fuji, são duas coisas parecidas, mas que podem ter muitas diferenças. O equipamento para escalar o Monte Fuji pode não ser o mesmo do Everest. A quantidade de quilômetros que você tem que caminhar, que você tem que subir, é diferente. A temperatura e pressão é diferente. Então são coisas que na superfície parecem similares, iguais, mas elas são diferentes. Trazendo aqui para a programação, seria o mesmo, por exemplo, que você querer ser um dev front-end, tá? Um dev front-end, e você estar em uma comunidade de pessoas que têm objetivos distintos, por exemplo, que querem ser full stack ou querem ser back-end. Se você quer ser um front-end e está numa comunidade back-end, você vai receber muito ruído na comunicação. Tá? Isso é uma consequência de você estar em uma comunidade com um objetivo desalinhado ao seu. Porque back-end e front-end parecem jogos parecidos, parecem ser coisas parecidas, mas não são. Mesmo quando você tem uma linguagem como JavaScript, em que você pode usar tanto no back-end como no front, são jogos diferentes. São jogos diferentes. Preocupações e responsabilidades de um dev back-end são uma, e preocupações e responsabilidades de um dev front-end são outra. São dois jogos diferentes. E às vezes eu sinto, né, que falta informação para a galera entrar, para a galera que está entrando saber disso. Então, eu acho muito mais efetivo quando você está em uma comunidade alinhada com o seu objetivo. E a comunidade ela é estruturada ela só fala, aquelas pessoas têm um único foco de chegar no mesmo objetivo. Isso é muito mais poderoso, muito mais eficiente do que você estar em uma comunidade que fala de tudo. Porque se fala de tudo, cara, você vai ficar boiando, você vai receber mensagens, você vai ler coisas que você não deveria ler. E às vezes você nem sabe que não deveria ler. Por quê? Porque você está iniciando. Então toma cuidado com isso. Fabrício Fig, olha, você também ensina TypeScript? Não, Fabrício, eu não ensino. Eu ensino JavaScript puro, porque se você chegar na fluência em JavaScript puro, TypeScript vai ser muito mais fácil para você. Então, a ordem de prioridade do seu aprendizado, na minha opinião técnica, deve ser HTML, CSS,
JavaScript. E aí, a partir do JavaScript, você começa a ir para um superset como TypeScript, ou para uma lib framework como React, Vue, Angular, Svelte, e assim por diante, tá? Me dá um feedback aqui, ver se ficou claro essa dúvida para você, de por que eu não ensino. Tiago Martins, a qualidade da imagem tá top. Valeu, Tiago, pelo feedback. Adolfo Cavalcante e Alessandro Camargo, sejam bem-vindos. Show! E aí, eu tô falando de comunidade aqui, e aí você pode pensar, o Roger é enviesado, ele tá falando porque ele tem uma comunidade. Tudo que eu falei até aqui, tudo que eu vou falar sobre comunidade, não precisa ser a minha. Não precisa ser a minha, eu tô falando de qualquer comunidade que você deseja entrar. Tá? Você precisa ficar atento aos sinais que eu falei aqui, em qualquer comunidade que você for entrar. Se o seu objetivo está desalinhado com o da comunidade que você quer entrar, as chances são que não vai ser proveitoso para você estar naquela comunidade. Tá bom? E aí, por que eu acredito que não estar em uma comunidade é um obstáculo que pode sim atrasar a sua conquista da vaga como programador? Seguinte, galera, no tempo dos nossos ancestrais, quando a gente vivia em tribos, quem era expulso da tribo tinha que sobreviver sozinho. E naquele tempo, sobreviver sozinho não era uma opção. Se você era jogado para o lado de fora da cerca da sua comunidade, sobreviver não era uma opção. Você ia ser comido pelo tigre, pelo leão, a qualquer momento. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui antes de eu continuar. Tal Menezes, participe de algumas no LinkedIn e no Discord. Concordo totalmente com o que você fala. Valeu, Tal Menezes. Omega Flávio, mas se o aspirante a dev for esperto, ele vai raciocinar o seguinte: Roger ensina fluência em JavaScript, a maioria é iniciante, logo uma boa comunidade para quem está começando, já quer participar. Valeu, Omega Flávio. Fabrício Fig, ficou claro a resposta anterior sobre TypeScript. Em sua opinião, MongoDB é o banco de dados que melhor funciona no back-end com JavaScript por usar JSON na persistência de dados? Cara, toda comunicação entre back-end e front-end, ela vai acontecer por JSON. Tá? Então, o protocolo HTTP se baseia nisso. O padrão para você se comunicar back-end com front-end sempre vai ser JSON. Então, isso não interfere, isso não influencia na escolha do banco de dados, por exemplo. Tá? Agora, banco de dados é uma responsabilidade mais de back-end, né? E eu sou mais especializado em ensino a fundação em JavaScript, em seguida front-end. São aplicações que rodam no navegador. Então, pela minha experiência, eu gosto do Firebase, tá? Mas eu gosto do Firebase por quê? Porque com Firebase eu consigo ter um serviço back-end sem ter que gastar energia e tempo e recurso para levantar aquele back-end do zero, tá bom? Então é nessa perspectiva que eu gosto do Firebase. O mesmo pode acontecer com o Mongo, né? Poderia ser usado o Mongo, mas eu tendo a preferir mais o Firebase, que eu acho ele um serviço mais completo, tá? Mas Mongo também é uma excelente opção. Pereira John, bem-vindo, callback Nefé, One Brisant, sejam bem-vindos. Então vamos lá. O que eu estava falando? Eu disse que naquele tempo dos nossos ancestrais, então, viver fora de comunidade não era opção. Era questão de tempo para você ser devorado, para você não sobreviver. Então, essa é uma parada. É você estar em coletivo com um grupo, você fica mais... Como que eu vou dizer? Você fica menos propenso a desistir. E aqui, trazendo para o nosso contexto, sobrevivência seria você continuar na sua jornada. Quando você está em comunidade, você fica menos propenso a desistir. Por quê? Porque estatisticamente, quando você estiver desanimado, e você vai estar desanimado em um determinado momento,
Não se engane. Quando você estiver desanimado, estatisticamente a maioria das pessoas na comunidade não vão estar. E você vai encontrar apoio nisso, nesse momento mais difícil que você estiver passando. Essa é a sobrevivência nos dias atuais que você pode tirar de uma comunidade. Você vai conseguir apoio, vai conseguir forças para continuar a sua caminhada. Por quê? Porque a maioria das pessoas, se a comunidade tem um objetivo em comum, a maioria das pessoas que estão nessa comunidade com você já passaram ou estão passando ou vão passar pelo mesmo problema que você. E pessoas que passam pelos mesmos problemas juntas ficam mais unidas e se ajudam mais e se apoiam mais. Estão comigo até aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? Então olha só, viver fora da tribo, viver fora de uma comunidade representa não sobreviver. É por isso, esse é um dos motivos que estar fora de uma comunidade, de um grupo que tem o mesmo objetivo que você, é um obstáculo que pode atrasar, sim, a sua conquista para a vaga de programador. Outra coisa que você perde se você não está em uma comunidade de pessoas com o mesmo objetivo que você é o seguinte: tem uma parada muito louca que é o ambiente nos molda. O ambiente nos molda. Se você tem condição de cortar o seu cabelo hoje, você acha que você escolheu o corte do seu cabelo? Por que você acha que o corte do seu cabelo é totalmente diferente de um oriental, por exemplo? Porque você está em um ambiente que está te influenciando a cortar o cabelo da forma que você corta. Ponto. É por isso. O ambiente nos molda. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Trazendo para um contexto um pouquinho mais micro, sem olhar para o macro, um pouquinho mais micro. Cara, ande com 5 fumantes e você será o 6º. Se todos os seus amigos são fumantes, as chances são que você vai ser o próximo. Se você andar com essas pessoas, se você tiver contato diário com essas pessoas. Por quê? Porque o ambiente nos molda. As pessoas com quem você anda te moldam. Às vezes sem nem você perceber. Sem você perceber. Às vezes é inconsciente essa parada. E outra coisa. Uma outra forma de dizer isso é: fruta não cai longe do pé. Fruta não cai longe do pé. Se você caiu de um pé de manga, as chances são que você vai ficar embaixo daquele pé. Eu não sei, eu falei esses dias para vocês de uma parada que aconteceu comigo, que é a seguinte. Esses dias eu joguei The Last of Us Part 2. Para quem sabe ou não sabe, é um jogo de videogame do PlayStation 4. Eu estava jogando no PlayStation 5. Joguei esse jogo. Tava há anos com vontade de jogar. Cara, o jogo é fantástico, incrível. Eu acho que eu nunca pensei tanto num jogo quanto eu penso nesse jogo, mesmo quase um mês depois de terminar ele. Me impactou muito. Se você tiver a chance de jogar, joga. Sem palavras o jogo. Muito forte também, muito pesado, tá? Joga se você estiver bem emocionalmente. Por que eu tô falando isso? Cara, The Last of Us, eu fiz a opção desde o início do jogo de jogar com legendas em inglês e dublagem em inglês, original. E aí, o Roger, que viveu a infância e a adolescência
ouvindo música de rock. Ler livro em inglês eu nunca ouvia muito não, mas ouvindo música de rock internacional, ouvindo música internacional em geral, eu considerei que eu tomei uma surra jogando The Last of Us. Por causa do quê? Do inglês. Tudo que eu ouvi e li naquele jogo, eu acho que eu absorvi 60% a 70% mais ou menos. E eu senti falta dos 40%. E eu pensei, mas peraí, velho, eu que cresci a minha vida toda ouvindo inglês, escutando inglês, nunca tinha feito curso de inglês não, tá? Mas me dou relativamente bem com a documentação em inglês, entendo, leio bem. Velho, nesse jogo eu tomei uma surra. E aí eu comecei a pensar, mas peraí, alguém da minha família fala inglês? Ninguém da minha família fala inglês. Não que eu saiba aqui de cabeça, tá? Fala não. Os meus amigos falam inglês? Eu não tenho amigos que falam inglês. E aí eu pensei, velho, eu tava rodeado de pessoas que não falam inglês. O meu ambiente não estava colaborando comigo. Por quê? Porque mesmo eu tendo escutado rock na infância, eu não tenho amigos que falam inglês. Ou seja, eu não tenho pessoas ao meu redor para que eu pudesse pelo menos desabafar a surra que eu tomei jogando esse jogo. Meus familiares muito menos. E eu pensei, cara, se eu não der um jeito, eu vou continuar na mesma praça, mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Ou eu continuava com os mesmos resultados, ou seja, se eu pegasse um outro jogo mais complexo, cheio de diálogos, com uma história densa, tipo The Last of Us, provavelmente eu iria tomar uma surra de novo. Ou eu continuava com os mesmos resultados, ou eu mudava de árvore. Porque eu sei que fruta não cai longe do pé. Para eu cair longe do pé, desse pé, de não saber entender um jogo em inglês, eu tinha que mudar de árvore. Foi isso que eu fiz. Me matriculei num curso de inglês. Estou fazendo um curso de inglês que tem comunidade. Mudei de pé. Mudei de ambiente. E posso dizer que eu estou evoluindo muito mais do que se eu tivesse naquela me enganando, julgando a minha autossuficiência em aprender inglês só porque eu cresci ouvindo música de rock. Então o ambiente nos molda, galera. Inconscientemente ou conscientemente, você sabendo disso ou não, você querendo isso ou não, o ambiente que você está te molda. E aí, trazendo isso para a programação, cara, pensa, programador. O que programador faz para a maioria das pessoas? Conserta, formata computador, né? Os mais espertinhos, os que são mais entendidos um pouquinho, vão dizer que programador faz site, que não está errado. Mas não é bem o que a gente faz. A gente programa. Só que programação é um assunto alienígena para a maioria das pessoas. Para a grande maioria das pessoas, a grande maioria não entende o que a gente faz. E aí? Se você não estiver em uma comunidade que fala a mesma língua que você vai se sentir mais solitário na jornada. Inclusive, isso pode te desmotivar. E se você se desmotiva, você está mais propenso a desistir. Por quê? Porque o ser humano é tribal. A gente precisa conversar, estar com pessoas que entendem a gente,
que falam a mesma língua. Galera, minha mãe até hoje ela acha que eu conserto o computador ou que eu formato o Windows. Esses dias eu recebi um WhatsApp de um amigo dela perguntando se era caso de formatação, um problema que ele estava tendo no Windows. Quem nunca? As pessoas não entendem o que a gente faz. E você precisa estar com gente que fala a mesma língua que você. Ponto. Você precisa estar em um grupo que te entende, que conversa e sabe pelo que você passa. E aí entra o que eu falei agora há pouco. Se você não está em uma comunidade com um objetivo alinhado com você, com o mesmo objetivo que o seu, você não tem com quem desabafar. Você passa por um problema e só você sabe a dor de passar por esse problema, só que você não tem com quem desabafar. Você tomou um feedback negativo do recrutador. E agora? Você fica... Cara, às vezes dependendo da forma que a pessoa fala com você, você fica mal. Por quê? Porque você está começando, você não é acostumado. Às vezes foi o primeiro feedback negativo de uma vaga que você tentou como programador. O que você acha que é mais fácil passar numa situação dessa? Com pessoas que estão nesse mesmo objetivo que você ou sozinho? Ou desabafando até mesmo com pessoas que não entendem o que você faz direito? Então, eu acho que é importante. Você perde isso se você não estiver em uma comunidade, tá? Até esse momento de desabafo seu. Porque, como eu falei agora há pouco, quando você desabafa, se você estiver desanimado, as chances são, estatisticamente, que as pessoas, a maioria das pessoas naquele grupo, que tem o mesmo objetivo que o seu, não vão estar desanimadas. E aí você vai receber apoio. Você vai receber feedback, talvez um feedback menos cruel que você possa ter recebido de um recrutador. Um feedback mais honesto, um feedback de gente que te conhece. Tem um aluno, o Gabriel, hoje ele trabalha numa multinacional. Esqueci o nome da empresa. Mas ele trabalha numa multinacional e ele remoto. E antes de conseguir essa vaga, ele teve alguns feedbacks de recrutadores. E um desses feedbacks foi um pouco cruel, eu diria, com ele. Tá? Só que eu e alguns colegas do Gabriel da turma, eles viam o código do Gabriel. Eles conheciam a qualidade do Gabriel. E eu, quando olhei aquele feedback, eu falei, Gabriel, tudo bem, você não foi aprovado, mas eu conheço seu código, eu sei do que você é capaz. E você é capaz de fazer isso, diferente do que o recrutador diz. E não estou te dizendo isso só para te confortar. Estou te dizendo porque eu te conheço. Eu sei com quem eu estou falando. Então isso pode fazer muita diferença para você. E você perde esse tipo de apoio quando você não está em uma comunidade. Outra coisa que você perde, muito importante, quando você não está em comunidade, você perde inteligência coletiva. Que diabos é isso? O que é inteligência coletiva? Eu vou te falar. Inteligência coletiva é você aprender com um grupo. É você começar a ter um aprendizado de coisas que você nem sabia que não sabia, às vezes. São chamados pontos cegos. Na nossa jornada, a gente tem pontos cegos e lacunas. O que é uma lacuna? Uma lacuna é um espaço que você tem consciência que precisa ser preenchido. Isso é uma lacuna. Eu preciso
entender melhor callbacks. Eu preciso entender o que é argumento, o que é parâmetro. Ou como que o parâmetro recebe a função como referência. Tá? Isso são lacunas. São coisas que você sabe que precisa saber, aprender. Só que tem também os pontos cegos. E aí, o que são os pontos cegos? São coisas que você nem sabia que você não sabia. E eu não posso contar a quantidade de vezes que, no nosso grupo do CJIM no Telegram, por exemplo, as pessoas não sabiam que elas não sabiam. É tipo quando você olha no retrovisor, você está dirigindo e olha no retrovisor do carro, e você não vê no retrovisor uma moto que está vindo ali do seu lado. E se alguém não te avisar que a moto está ali, muito provavelmente você vai virar o carro e a moto vai bater no seu carro. Por quê? Porque a moto estava no ponto cego. Então, uma das principais características da inteligência coletiva em um grupo é você não só preencher suas lacunas, ou seja, preencher as lacunas de conhecimento que você tinha consciência que estavam faltando, mas ficar consciente de coisas que você nem sabia que não sabia. Pontos cegos para você. E aí, tem uma frase que ilustra muito isso que eu estou querendo dizer aqui, que é o seguinte: inteligente é o que aprende com os próprios erros. Gênio é o que aprende com um erro dos outros. Você não precisa errar para aprender. Às vezes o erro ele vai ser necessário para você aprender. E a gente às vezes aprende muito errando também. Mas nem sempre é necessário. Se tem uma pessoa que já passou pela mesma jornada que você, ou já está um pouquinho à frente da sua jornada, e ela compartilha um conhecimento que vai ser útil para você, que era um ponto cego seu, cara, você já aprendeu com o erro dessa pessoa. Você não precisa passar por aquilo. Sacou a ideia? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá todo mundo comigo aqui? Ou eu estou falando sozinho? Deem um feedback aí para mim, galera. Senhor Zanin, Elaine Delgado, Vinícius Becalete, Luiz Miranda, Felipe Geller, Fabrício Monteiro, Fran Freitas, Isamar Melo, Mascote BR. Digam aí para mim, deem feedback se o que eu estou falando está fazendo sentido, se está caindo a ficha para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre isso, tá? Paulo Henrique Lopes, estamos sim, beleza, valeu. Outra coisa que você perde se você não estiver em uma comunidade e que pode atrasar a sua conquista da vaga é: você não vai ver os resultados brotando na sua frente. Por quê? Cara, você está num objetivo de conquistar a sua vaga como programador. Você precisa ter referências sobre isso. Você precisa ver exemplos. Você precisa ver gente que chegou lá, que às vezes, sei lá, no nosso caso, lá no CJIM, começou na mesma turma que você, e aí de repente o cara do seu lado posta: eu consegui a vaga, tá aqui o print da vaga que eu consegui para a empresa X. Você precisa ter exemplos. Sabe por quê? Para você ficar... Eu acho que quando você tem esses exemplos muito próximos de você, você tem um incômodo saudável. Isso gera um incômodo saudável em você. Porque o que eu estou querendo dizer? Às vezes, você vai ver gente conseguindo que tem menos tempo que você, ou mais tempo, menos dinheiro ou mais dinheiro, menos recurso ou mais recurso. E aí você vai parar de se dar desculpas. E aí, eu acho que existe uma comparação, não vou dizer comparação, mas eu acho que existe um raciocínio lógico saudável aí.
de você olhar para a pessoa. Cara, esses dias eu recebi um depoimento de um aluno por e-mail e cá entre nós, ele não era a pessoa mais fluente em português que você podia conhecer. Até na escrita do e-mail, dava para ver que ele não era, né, uma pessoa muito sofisticada no português. Mas aí, você, o inteligentão, o letrado, vê uma pessoa dessa conseguindo a vaga, conseguindo o mesmo objetivo, chegando onde você quer chegar. Você pensa, poxa, olha que eu sou, entre eu e você, eu sou melhor no português que esse cara. Saca, não dá um incômodozinho? Saudável. Saudável, galera. A gente às vezes se compara, e dependendo de como você faz essa comparação, ela pode ou não ser saudável. E esse aluno que escreveu esse e-mail, ele escreveu no e-mail: eu passei em processos seletivos da empresa X, Y e Z e escolhi a empresa que deu mais match comigo. Saca? Então, qual é a sua desculpa? É ser ruim em português, por exemplo? Esse aluno era. E ele escolheu onde ele queria trabalhar, mesmo sendo iniciante, mesmo começando do zero. Fechou, galera? Então, é isso. Primeiro obstáculo. Eu acho que estar fora de uma comunidade é um obstáculo gigante que pode atrasar, sim, a sua conquista da vaga como programador. Show? Vamos para o segundo obstáculo agora? O segundo obstáculo é legal, porque eu particularmente vejo pouca gente falando sobre isso, tá? Que é o seguinte: segundo obstáculo que, na minha concepção, na minha opinião técnica, pode atrasar a sua conquista da vaga de programador é não saber como pedir ajuda. Não saber como pedir ajuda. Galera, é o seguinte: travar em um problema em programação é a coisa mais normal do mundo. É segunda-feira. Acontece todo tempo. Ah, Roger, acontece só comigo que sou iniciante, não é? Não. Acontece comigo direto, que eu já tenho um pouquinho de quilometragem. Acontece com o dev sênior que vier na sua cabeça agora. Toda pessoa, quando se trata de programação, todo mundo trava em determinado ponto, galera. E vão ter momentos, muitos momentos, que se você travou, você vai ter que pedir ajuda. Ou senão você vai ficar empacado dias, semanas, meses até. Você precisa pedir ajuda. Precisa pedir ajuda. E aí, ao mesmo tempo que travar, empacar em problemas de programação é normal, saber como pedir ajuda não é a coisa mais fácil do mundo. E é compreensível não ser fácil ou não ser simples. Por quê? Porque a gente não é treinado para pedir ajuda. A gente não é treinado desde criança. Você é treinado principalmente, sei lá, dependendo da educação que você recebeu, você é treinado para ser um baú. Você guarda as coisas com você e é isso, brother. Tomou fora da menina, se vira, engole o choro. Não é assim? Pelo menos para mim foi um pouco assim. Então, a gente desde criança, culturalmente, a gente não é incentivado e a gente não é treinado a pedir ajuda. Então é compreensível que a gente tenha uma certa dificuldade para isso. Então, é natural não saber pedir ajuda de forma eficiente, tá? E aqui, se você, presta atenção, se você
está empacado em um problema e pediu ajuda, cara, só de você fazer isso, você já precisa ser reconhecido. Exatamente pelo que eu acabei de falar aqui. A gente não é treinado para pedir ajuda. E se você faz isso, você está de parabéns. Você está de parabéns, porque você já deu um passo além. Tem gente que está tão preso nessa mentalidade de não pedir ajuda que não pede. O cara fica dias, semanas travado no mesmo problema e não pede ajuda. Então, se você está pedindo, cara, parabéns. Parabéns mesmo, tá? Por tomar essa atitude. E aí, o tempo todo eu vejo pessoas que têm potencial, mas não pedem ajuda, e pessoas medianas que pedem ajudas e se sobressaem às que têm potencial. Por esse mínimo detalhe de pedir ajuda. Tá? E aí, por que você precisa, é uma necessidade você pedir ajuda? Porque é o seguinte, se você prosseguir com dúvidas, se você continuar com dúvidas, as suas dúvidas vão escalar. Vão virar uma bola de neve. Lá na frente essa bola de neve vai te pegar, vai fazer diferença. Posso dar um exemplo. Se você está aprendendo funções em JavaScript, e você está num curso, sei lá, e você viu o professor explicar sobre funções, e aí brotou uma dúvida na cabeça, e você não tirou essa dúvida, funções são um conceito-chave em JavaScript. Se você não tirar essa dúvida sobre funções, isso vai virar uma bola de neve muito grande, você vai continuar com essa dúvida na cabeça, ela vai escalar, porque os conceitos são cumulativos e são interdependentes, um depende do outro, ou seja, funções, você pode estar vendo funções dentro de um conceito que você já pegou, mas às vezes pegou mais ou menos, e aí esse conceito embola com o conceito que você tinha dúvida de função, e aí fica mais difícil. Então, tira as dúvidas na hora que elas surgirem. Igual o Alessandro Camargo falou aqui, ó, qual o momento de pedir ajuda? Pois o primeiro passo é procurar em docs, etc. Boa, é legal, é bom procurar na doc, mas nem sempre uma doc vai responder às suas dúvidas, tá? Ou às vezes responde, mas aí surgem outras dúvidas. Porque é assim, galera, quando a gente tem a resposta de uma coisa, surgem 5 outras dúvidas na nossa cabeça. Tá? O ser humano é assim. Quanto mais problemas você resolve, mais problemas ou dúvidas vão aparecer. Isso é natural, tá? Se você consegue tirar a sua dúvida pela documentação, ótimo. Ótimo, mas nem sempre vai ser assim, tá? E principalmente com dúvidas que estão relacionadas a design de código. Na documentação você vai ver muito questão de sintaxe, você vai ver muito a questão do como, tá? Mas quando se trata de porquê, de você pensar sobre o código, você pensar sobre um design, numa arquitetura de código que pode ser mais eficiente para solucionar determinado problema, eu acho que nesse ponto a documentação vai faltar informação para você. E tá tudo bem, porque não é tarefa da documentação solucionar esse tipo de dúvida, tá? E aí, deixa eu ver o que vocês disseram aqui, só para eu continuar. Gus Henrique. Roger, tem previsão de abertura de turma? Desculpa mudar o foco da conversa com essa pergunta. Provavelmente janeiro. Janeirão. Deixa eu ver o que mais vocês perguntaram aqui. Pereira John, professor, tenho estado meio travado com o meu portfólio. Tenho dúvida se eu posso colocar os projetos feitos do curso no meu portfólio. Só projetos feitos por mim. Cara, dá uma olhada. Eu fiz uma live inteira, uma gravação inteira sobre isso, tá? Sobre portfólio. Você procurar aqui onde você está vendo o vídeo, na plataforma que você estiver vendo, aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, vai ter um vídeo
raiz, eu acho que talvez aproximadamente uma hora de duração, falando só sobre portfólio, e eu toquei nesse assunto, tá? Na questão de você ser original nas suas aplicações do seu portfólio. Alessandro, já respondi a sua dúvida. Então vamos lá, continuando. E aí, o que é o jeito, né? Como eu disse, existem formas mais eficientes de se pedir ajuda, na hora de pedir ajuda. Mas vamos falar do que geralmente a galera faz, que é o jeito equivocado, na minha opinião técnica. A galera geralmente não costuma descrever com detalhes o problema e o resultado do problema. Tá? Por exemplo, vamos supor que você está num desafio de somar todos os números de um array e o desafio pediu para você fazer isso com o método reduce. E por algum motivo você não está conseguindo. Aí, o que é o mais comum que eu vejo as pessoas perguntarem nessa ocasião? A pessoa chega na comunidade e manda: pessoal, alguém já usou o reduce? Até embolei a língua aqui, né? Alguém já usou o reduce? O que, na minha opinião técnica, pode ser melhorado nessa pergunta? Ou então, uma variação disso, né? Pessoal, estou tendo problema para fazer uma soma com reduce. Alguém pode me ajudar? Qual que é o problema desses dois tipos de perguntas? Elas não descrevem com detalhes o qual problema você está passando. Ou qual resultado você está tendo. Tá? Então, assim, isso é prejudicial porque a resposta mais óbvia, né? As pessoas do outro lado vão ter poucas informações para te ajudarem. Mas não é só por isso, tá? Não é só por poucas informações, não. É importante você perceber que você precisa escrever. Por quê? Primeiro, porque escrever libera a nossa mente. Escrever libera a nossa mente. Vou dar um exemplo para vocês, fora de programação. Google Agenda, não sei se vocês usam, ou qualquer outra agenda online. Cara, eu uso o Google Agenda, Google Calendar para tudo. Tudo que eu preciso fazer eu uso Google Calendar. Por quê? Porque ter os eventos lá no Google Calendar libera minha mente. Libera espaço mental. Eu não preciso ficar na noia de ficar lembrando mentalmente o que eu preciso fazer no dia, ou daqui a uma semana, ou daqui a 3 dias, ou daqui a um mês, ou daqui até mesmo um ano. Eu não me preocupo com isso. Eu não ocupo espaço mental com esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu já escrevi, tá lá. A única coisa que eu tenho que fazer é olhar minha agenda no dia. Então, escrever as coisas libera a sua mente, libera espaço mental. Então, a nossa memória de curto prazo, ela é muito limitada, galera. Ela é muito limitada. Ela não lida bem em guardar muitas informações ao mesmo tempo. Principalmente quando o problema é complexo. Agora, se você escreve, você perde o medo de perder coisas importantes, você libera espaço na sua memória de curto prazo, e liberar espaço na sua memória de curto prazo facilita você pensar em possíveis soluções.
não é incomum que a solução venha no momento que você está escrevendo a sua dúvida, ou digitando. E aqui eu estou falando escrevendo, digitando, mesma coisa, tá? Cara, quantas vezes isso já não aconteceu com você? Já aconteceu comigo, algumas. De no momento que eu estou escrevendo a dúvida, a solução do problema vir exatamente quando eu estou escrevendo. E eu vejo isso acontecer bastante também com os meus alunos. Tá? Ou até em comentários do YouTube. Eu recebo as notificações de comentários no YouTube que a galera posta. E aí a hora que eu clico que eu toco na notificação, a mensagem não está mais lá. Era um pedido de ajuda, eu vi no preview que era um pedido de ajuda, mas quando eu toquei, a pessoa apagou o comentário. Por quê? Geralmente é porque ela, no momento que ela estava escrevendo, ou segundos depois dela postar, ela viu a resposta. Ela achou a resposta. Então isso acontece muitas vezes, tá? Outra coisa, escrever é pensar. Quando você escreve, você traz à luz. Você traz à luz lacunas que você acha que você já tinha preenchido na sua cabeça. O ser humano, isso é normal. Às vezes a gente pensa que entendeu coisas que, na verdade, na hora do vamos ver, a gente não entendeu. Tem lacunas ali. Então, você escrever traz à luz coisas que você agora tem consciência que você precisa reforçar. E escrever vai exigir esforço da sua parte, tá? Eu estou falando que estou citando todos os benefícios aqui da escrita, mas vai exigir esforço da sua parte. É simples, escrever é simples, mas não é fácil. Mas, na minha opinião técnica, é um esforço que se paga. E se paga muito. Por quê? Porque você vai liberar sua mente e você vai ter consciência de lacunas que você achava que estavam preenchidas. E o simples fato de você escrever trouxe à tona a sua consciência de que essas lacunas não estavam preenchidas. Elas continuam sendo lacunas. Agora, o que é uma parada que eu recomendo que você faça quando você vai pedir ajuda para resolver um problema complexo? Olha só, quando você está travado num código complexo, a primeira coisa que você tem que ser o seu objetivo quando você pedir ajuda é: a pessoa do outro lado precisa reproduzir o mesmo problema ou o mesmo erro que você está obtendo. Muitas vezes isso não fica claro para quem está escrevendo a parada, para quem está pedindo ajuda. O objetivo seu ao pedir ajuda deve ser: eu preciso postar um pedaço de código que vai fazer a pessoa do outro lado obter exatamente o mesmo resultado que eu estou obtendo. Isso tem que estar na sua mente na hora que você for pedir ajuda. E aí, para isso acontecer, o que é o jeito errado, né, de fazer? Qual que é o jeito de não fazer isso, de fazer exatamente o oposto do que eu falei? Lembrando que eu estou falando de problemas complexos, tá? Ó, primeira coisa que eu vejo a galera errando nisso é postar imagem de código ao invés do código. Lembrando, estou falando de problema complexo. Dependendo do nível de complexidade do problema, você consegue, através de uma imagem do código, ver o que está acontecendo ali no código da pessoa e possivelmente onde ela está errando. Mas quando a parada é complexa, muitas vezes não. E aí, ao invés de... Quando você postar a imagem, você vai estar meio que induzindo a pessoa a codar manualmente o seu código. E qual que é o problema disso? Da pessoa do outro lado ter que digitar o seu código manualmente para reproduzir o problema. Bom, ela pode errar o código, né? O código que ela
vai criar para te ajudar pode estar diferente do seu. E isso pode impactar na forma de resolução, tá? Fora que você vai estar consumindo o tempo da pessoa que está se propondo a te ajudar. Então, qual que é o jeito certo de pedir ajuda para problemas complexos com código? É postar o código escrito. Não posta a imagem do código, posta o código escrito. Sempre que possível, tá? Mas às vezes, mesmo postando o código por escrito, a pessoa erra em uma coisa. Que é, ela posta o código incompleto. Como assim incompleto? Vamos supor um exemplo. Se você tem um código JavaScript que está manipulando elementos do DOM, se você postar só o JavaScript, seu código está incompleto. Lembra, o seu objetivo ao pedir ajuda é fazer a pessoa reproduzir exatamente o mesmo resultado que você está obtendo. E para ela reproduzir o mesmo resultado, ela precisa ter o código completo. Então, se o seu JavaScript manipula DOM, elemento do DOM, que está no index.html, você precisa mandar o index.html também. Você não, tá, na minha opinião técnica, você não deve deixar a pessoa escrever manualmente esses elementos. Tá? Você precisa oferecer tudo que a pessoa precisa para te ajudar. E aí, se a pessoa escrever esses elementos manualmente, e se o erro que você estiver obtendo estiver exatamente na sua marcação HTML? Se nessa situação a pessoa do outro lado escreve o código HTML certo e executa o seu código JavaScript, o código dela vai funcionar e o seu vai continuar não funcionando. Percebe o problema? Então é por isso que é muito importante que você envie o seu código completo. Se o seu código JavaScript manipula elementos que estão no index.html, você precisa enviar o index.html. Se o seu código JavaScript manipula CSS de um arquivo que está linkado no seu index.html, você precisa mandar o JavaScript, o HTML e o CSS. Se você deixar de mandar uma dessas três coisas, nesse exemplo que eu estou falando, seu código vai estar incompleto para outra pessoa te ajudar. Vamos lá. Então, só para terminar essa parte, seu código precisa ter todas as informações necessárias para a pessoa executar do outro lado e obter o resultado que você está obtendo. Fechou? Entenderam o que eu quero passar aqui? Vamos lá. Outro jeito errado de pedir ajuda quando se trata de código com problema complexo é o seguinte: é você evitar que o código seja público. Mas peraí, Roger, eu estou fazendo um teste técnico. Como que eu vou evitar que esse código... Como que eu vou pedir ajuda e expor esse código? Não pode. Sim, você está certo. Você não deve expor qualquer código que não deva ser exposto. Porém, quais são as consequências de você manter privado um código público na hora de pedir ajuda? Aí falei errado, né? Quais são as consequências de você não expor esse código? E daqui a pouco eu vou chegar na solução. Fica aqui comigo que eu estou falando do problema antes, para você sacar. Quando você não expõe um código, você pede ajuda, mas não quer expor o código, você está minando o fortalecimento do grupo. Porque aqui eu estou supondo que você vai pedir ajuda em uma comunidade. Quando você não quer expor um código, você está privando o grupo. Não é privando, né? Você está perdendo a oportunidade de fortalecer o grupo. Por quê? Porque a dúvida de um é a dúvida de muitos.
Se você está passando por um problema, ou por uma dúvida, ou por um erro, as chances são que alguém desse grupo já passou, está passando ou pode passar pelo mesmo problema, ou dúvida, ou erro. E aí, como que você resolve esse problema em que você não pode expor o seu código que você está tendo problemas porque ele precisa ficar privado? Eu vou te falar. Você não precisa expor o exato código que você está trabalhando. Você pode implementar um código público que reproduz exatamente o mesmo problema que você está tendo, ou o mesmo resultado que você está obtendo para pedir ajuda. Tá? Então a chave é essa, galera. A sacada é essa. Você não precisa expor código que não precisa ser exposto, que não deve ser exposto. Mas você precisa sim escrever um código que vai reproduzir o mesmo problema que você está enfrentando. Isso é totalmente possível. Isso agiliza o outro lado de quem vai te ajudar. Fechou? Entenderam o meu ponto? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu sei que esse é um assunto que pode soar delicado, que às vezes pode soar mais complexo do que é essa questão de expor código, mas não é. Tá? Você tem jeito de você expor código, de você expor seu problema, mesmo não expondo o código que você está trabalhando de fato. Beleza, galera? E para terminar, eu quero deixar uma dica prática para vocês, tá? O que é a minha dica prática? E a dica prática vai ser sobre esse segundo tópico que eu falei aqui na live. Lembrando, eu falei de um primeiro obstáculo que pode atrasar a sua conquista da vaga de programador, que foi estar fora de uma comunidade. E o segundo obstáculo que eu falei foi esse mais recente. Esse último foi não saber pedir ajuda. E agora, quero dar uma dica para você em relação a esse segundo tópico que eu falei, que é sobre pedir ajuda, tá? Que é o seguinte. Tem uma parada que a gente chama de debugar. A gente traduziu em português como debugar. Debugar. O que é debugar? É você encontrar erros na sua aplicação ou investigar erros na sua aplicação, né? E aí, tem uma parada que eu vejo que muitas pessoas subestimam pela simplicidade dela, mas que faz total diferença para mim. Sempre fez. Desde o início, desde quando eu aprendi a escrever código, eu escrevo código assim e faz uma diferença brutal, eu sinto, para mim, na hora de implementar código ou ler código de outras pessoas, que é a seguinte. Escreva um console.log a cada linha de código que você escrever. Console.log. Ou seja, a cada linha de código que você escrever, investiga se a sua expressão, ou a sua propriedade, ou a sua variável, ou seu parâmetro, realmente está resultando no valor que você supõe que deveria resultar. Cara, isso é muito simples, mas vocês não têm ideia do quanto isso faz uma diferença na hora de implementar ou na hora de ler código. Elaine Delgado, escrevo muito console.log, aprendi no CJRM, kkk. Beleza, Elaine, valeu, massa. E aí, é simples, galera, e eu sei que existem outros métodos mais boladões do console, tá? Tem console.table, tem console.dir, que é muito útil também.
Mas, cara, na hora de debugar, eu não conheço outro método mais eficiente e que dá mais resultado, mais rápido, sem firula, que console.log. Então, a sacada aqui está em você usar e abusar do console.log. A cada linha que você escrever, a cada expressão, a cada propriedade, a cada variável, você precisa se certificar que as suas expressões, ou variáveis, ou parâmetros, ou propriedades estão resultando no valor que você está supondo que elas estão resultando. Fechou? Bom e velho console.log. Galera, é isso então. Vou deixar mais um minutinho para possíveis dúvidas que vocês tiverem. Se não rolar dúvida, eu vou encerrar a live, tá? Paulo Henrique Lopes. Roger, como lidar com vícios que às vezes nos atrapalham nos estudos? Séries, filmes, jogos. Ah, Paulo Henrique, você quer dizer vícios em séries, em filmes, em jogos? Pois é, saudável é equilibrar, né? Tem que ter um balanço entre isso aí. Mas, cara, eu vou te dar uma resposta que talvez vai colocar uma pulga atrás da sua orelha, tá? Infelizmente. Eu não me considero uma... Todos nós temos um nível de procrastinação, tá? Todos, sem exceção. Toda pessoa que você pensar que não procrastina, não sei não. Eu acho que procrastina sim. Só que existem níveis de procrastinação, tá? Alguns procrastinam mais, outros menos. Eu, por exemplo, eu considero que eu não sou uma pessoa muito procrastinadora, o que não quer dizer que às vezes eu não procrastine. Por exemplo, antes de ligar essa live, eu estava assistindo França... Estava assistindo França e Polônia. Quase saiu um Polândia aqui. França e Polônia. Estava assistindo. Esperei o jogo terminar para ligar essa live. Tem a ver com um pouquinho de timing também, né? De não querer fazer uma live enquanto todo mundo está assistindo o jogo. Mas teve a ver também com procrastinação, tá? Eu podia fazer naquela hora, eu não quis. Mas no geral, eu não me considero uma pessoa muito procrastinadora, né? Exceto o jogo do Brasil, esse foi o único jogo que eu assisti essa semana, né? Hoje é domingo, para quem tá vendo a gravação no futuro. Mas, cara, a sacada é, se você se considera uma pessoa muito procrastinadora, e se você às vezes tem sucesso você vence essa batalha momentaneamente, mas ela volta. Se você não descobrir o que está fazendo isso voltar, isso sempre vai voltar. E aqui, pode não ser uma resposta muito satisfatória, mas ao mesmo tempo eu não sou psicólogo. Meu entendimento sobre isso é muito limitado. Mas, cara, se isso está te atrapalhando muito, se isso me atrapalhasse muito, eu não hesitaria em buscar ajuda médica. De verdade, não hesitaria em buscar ajuda médica. Eu não teria vergonha, não teria... Até porque, velho, eu tô em outra cidade, não tô na mesma cidade que minha família, então se dane, não posso fazer o que eu quiser aqui. Mas, sabe, não sentiria vergonha de pedir por ajuda médica, porque se você não tratar a raiz do problema, ele pode voltar. Ele pode continuar voltando e continuar a te atrapalhar. Tá? Então, o que eu faria era isso. Se eu percebesse que realmente está atrapalhando minha produtividade, procuraria psicólogo, um terapeuta, seja o que fosse, tá? Para me ajudar com isso. Porque qual que é a luz no fim do túnel? É meio ruim, não é? Às vezes a gente estigmatiza demais. Tem muitos pré-conceitos com pessoas que procuram um psicólogo, um psiquiatra, enfim, tratamentos para o nosso cérebro, para a nossa mente. Mas, cara, qual que é a luz no fim do túnel? Se sessões de terapia te ajudarem, você vai melhorar a sua produtividade.
Se você melhorar a sua produtividade, você vai ter mais chances de conseguir uma vaga. Se você conseguir uma vaga, você vai elevar a sua qualidade de vida. Sabe? Então a luz, o túnel que você está entrando, se você precisar entrar nesse túnel de pedir ajuda médica para isso, a luz no fim desse túnel é a sua vaga, né? A sua produtividade, sua vaga e sua mudança de classe até. Fechou? Sempre que devido fazer algo e não dá certo, eu largo para lá. Isso tem feito eu evitar estudar ou fazer algum projeto. Isso é importante também, né? Essa questão de parar no primeiro obstáculo, no primeiro problema. Eu acho que isso pode ter relação também com o que eu falei ali no meio da live, que é... Cara, eu acho que tem método, que existem formas mais eficientes de conseguir um resultado do que outras. Então, voltando ao meu exemplo lá do inglês, que eu tomei uma surra do The Last of Us Part 2, eu quis entrar no curso de inglês, que eu gostava da metodologia, e que eu gostava do professor, que eu tinha respeito por ele, e eu sabia que se eu entrasse ali, aquilo iria acelerar a minha chegada nesse objetivo que eu quero. É o que eu quero? Poxa, eu não quero passar sufoco jogando um jogo porque ele está em inglês. E tem um outro desejo que eu tenho também, que é de fazer house sitting. Não sei se vocês sabem o que é essa parada, mas para eu fazer house sitting eu vou precisar ter o inglês afiado, porque eu vou precisar conversar com gente que fala inglês nativamente. Vou precisar conversar com americano. Então meu inglês precisa estar afiado. Mas enfim, tudo isso para dizer que geralmente eu procuro métodos de pessoas que já chegaram nesse resultado, tá? Que eu quero chegar. Eu acho que sempre vai existir métodos eficientes que podem te acelerar a sua chegada nesse objetivo. Fica mais. Eu posso encerrar? Show, galera. Acho que vocês não têm mais dúvidas. Vou encerrar por aqui, queria agradecer a vocês, muito obrigado. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa agora, mas vieram parar no seu tempo aqui para estar aqui comigo. Meu muito obrigado. Espero que no tema que eu me propus a falar nessa live eu tenha ajudado vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, né? Esse vídeo vai ficar gravado. Comenta aqui embaixo que eu vou ajudar você, tá? Vou te ajudar a sanar a sua dúvida ou superar esse obstáculo aí. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.